Então, vamos começar conceituando exatamente o que são os Néfilins, Tá. que é uma coisa. E eu queria que você falasse também sobre os gigantes bíblicos, porque se fala sobre gigantes sem necessariamente usar o termo Nephilim. Uhum. Então tem escavações também, vira e mexe, aparece alguma coisa nas redes sociais, encontramos pegadas, tem realmente pegadas impressas de pés gigantescos, e até na Amazônia, inclusive, acho que tem uma pegada lá. Então, assim... Numa pedra arredondada, assim, né? Então tem os gigantes bíblicos, tem os Néfilins, que também são gigantes. Então, vamos conceituar tudo. Legal. Eu tô com a minha colinha aqui de imagens. Vou pedir, por favor, Gabriel, coloca a imagem 1. A gente tem bastante imagem hoje, viu? Tá bom. Então aí você tem Nephilim, né? São dois os conceitos de Nephilim que são usados. O Nephilim, que pode derivar do verbo cair, em hebraico, Nephal, né? Então seriam os caídos, não necessariamente os anjos, mas aqueles que caíram, né? E aí você tem isso da parte hebraico. Aí o hebraico foi traduzido para o grego, e os gregos traduziram Nephilim como gigantes, que quer dizer gigantes. A nossa palavra gigantes, ela vem do grego gigantes, né? Então não existe nenhum consenso com relação a se os Nephilim são... de fato, os Nephilim eram de altura de gigantes. Mas se a tradução do hebraico da palavra Nephilim, se ela diz respeito aos que caíram, àqueles que caíram, ou se como gigantes, os gigantes, né? Então essa é uma tradução. Também a palavra Nephilim também é usada no hebraico, no aramaico, quando traduziram o Velho Testamento para o aramaico, também usam, em vez da palavra Nephilim, eles usam gigantes. E aqui eu quero que a gente veja interessante vocês verem que Enak é gigante em sumério, né? A palavra gigante em sumério, né? E eles usam também, os sumérios usam a palavra Enki para gigante, né? Que já se tratou várias vezes aqui. Enki e Enlil, que seriam os Anunnakis. Enki também é uma palavra suméria para gigantes. A gente vai mostrar isso, né? Bastante coisa que a gente vai falar aqui, eu vou pular etapas, porque a gente já falou no episódio do livro de Enoque, né? Então, se for retomar tudo que está lá no livro de Enoque, né? Mas a gente lembra do livro de Enoque, que a gente conversou, que tinha que eles chamavam de vigilantes, né? Os Watchers, que eles vieram, 200 deles vieram para o planeta Terra em tempos imemoriais. Os Watchers seriam anjos caídos, que não estavam obedecendo às ordens de Deus. Mas eles vieram para cá e eles se apaixonaram pelas mulheres humanas, né? Gostaram, acharam bonitas, e eles tiveram filhos com as mulheres humanas. Esses filhos são os Nephilim. São os filhos eles falam, né, como se fossem os filhos de Deus, não no conceito de filhos de Deus como Jesus era filho de Deus, numa tradição, várias tradições cristãs, né? Ou eu também sou filho de Deus, não és filho de Deus. Filho de Deus é o Bene Elohim em hebraico, que são criaturas de altas esferas espirituais. Então eles desposaram essas mulheres humanas, tiveram esses filhos gigantes, né, que são os Nephilim. Porém, assim como você falou, Ale, há outros gigantes que eles citam. A gente vai falar aqui de gigantes que os textos, não a Bíblia corrente nossa aqui, a Vulgata, mas os livros apócrifos, como o livro dos Jubileus, o próprio livro de Enoque, o livro dos gigantes, eles falam que havia nesse caldo de misturas de seres
de outra esfera espiritual com os humanos, chegaram a nascer gigantes que atingiram 1.300 metros, né, na medida de côvados. 1.300 metros de altura, um gigante. E alguns livros falam que eram 130 metros de altura, que é exatamente aquele gigante que você fez na thumbnail da live. Aquela tinha uns... O gigante da live que eu coloquei, ele deve ter uns... 130 metros de altura. Não, tem uns 10 metros. Não, tem mais. Os homens não dá nem no calcanharzinho dele, assim. Pequenininho. Talvez. Então, aí houve toda essa mistura, essa genética e essa complicação que é você fazer caber um espírito de um certo grau de evolução dentro de um envoltório humano, né? E isso gerou gigantes disformes, gigantes com todos os tipos de problemas, inclusive problemas de ordem psicológica, e eles começaram a devorar tudo que os homens produziam, né? Eles começaram a devorar as pessoas e depois começaram a devorar os outros gigantes deles, né? E isso foi a razão de Deus, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, Deus mandar o dilúvio, né? O dilúvio foi enviado para resolver essa questão dessa iniquidade humana e dessa iniquidade gigante, Nephilim, né? Então isso aí já são várias passagens da Bíblia que a gente vai, eu estou até anotado aqui para a gente ler o literal dela, né? Perdão, a gente tem que pensar que ali aquela parte onde hoje é Israel, Líbano, Síria, assim, logo quando você vai um pouquinho mais para leste, você entra no Iraque, ali já fica a Mesopotâmia, né? E então havia muita comunicação cultural e religiosa entre eles. E na Mesopotâmia, apesar desse mito ser muito mais antigo do que os próprios escritos bíblicos, né, cerca de 1.500 anos anterior aos primeiros escritos do Velho Testamento, né, você tem na Babilônia o mito de Gilgamesh, né? Eu tenho uma imagem aqui. Quer falar, colocar a imagem 2, por favor? Isso. Gilgamesh. Essa é a imagem que eu mostro quando a gente está dando aula ou palestras lá fora, quando eu falo de gigantes. O Gilgamesh, ele é um mito, né? Na minha opinião, bastante sólido de informações, um mito sumério. E Gilgamesh, ele era o rei de uma cidade chamada Uruk, lá na região onde é o Iraque, né? E ele tinha 5 metros de altura. Aí você vê aquele pessoal todo acho que é importantíssimo ter academia, 99% de coisas sérias vem da academia, mas existem umas pessoas na academia que elas estão lá para desacreditar qualquer coisa que não seja o beabá, o arroz e feijão do que existe por aí. Que insistem em dizer que essa famosa, eu vou olhar até de novo aqui para vocês vejam, essa famosa imagem do Gilgamesh, que seria um homem comum com um gato na mão. Obviamente, vamos falar sério, obviamente está retratado um leão ali. Exato. É óbvio. Qual gato? Pois é. É o Maine Coon? Mas você... não é, porque ele tem juba. Ele tem aquele pompom rabo no rabo. Exatamente. Obviamente é um leão. Obviamente é um leão. Então, só se houveram, né, no período passado antigo, leões em miniatura. E aí os leões em miniatura viraram o gado doméstico. Se pode haver leões em miniaturas, porque não pode haver homens gigantes, né? O Gilgamesh, ele era um híbrido humano extraterrestre. Eles não usavam o termo extraterrestre. Né? Falam que ele era 2/3 extraterrestre, né? 2/3 de seres de fora da Terra e 1/3 humano, né? Então esse aí é o Gilgamesh, que também tem, no mito de Gilgamesh também tem um dilúvio, que teria que resolver alguns problemas lá, né? Então essa é uma correlação das tabuinhas sumérias, né, com o mito dos Néfilins na Bíblia. A gente vai ler o trecho da Bíblia que fala disso, né? Então
também há uma relação, essa história dos gigantes, não só quando traduziram a Bíblia para a Grécia, também tem vários mitos gregos de gigantes muito parecidos, gigantes híbridos, muito parecido com essas histórias hebraicas, né? Eu queria, por favor, Gabriel, colocar a imagem 3. Desculpe. Esse é o trecho mais importante que a gente vai ver aqui do Nephilim, e eu vou ler. Viram os filhos de Deus, por isso já vamos falar porque está em destaque, viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Estamos falando aqui de Gênesis, tá? Capítulo 6, versículo de 1 a 7. Naqueles dias estavam os Néfilins na terra, e também depois. Isso é muito importante, essa frase. Quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, esses Néfilins eram os valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Aí pula um verso que é tão relevante assim. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Deus ficou arrependido de ter feito o homem. E disse o Senhor: destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Então o que a gente tem aqui? Por que ter filhos de Deus está em destaque aqui? Aquilo que eu falei, esses filhos de Deus, na tradução do hebraico, é o Bene Elohim. Então esses filhos de Deus são criaturas de alta evolução espiritual que estavam mais próximas a Deus e que vieram para a terra. E eles não cumpriram o acordo com Deus de não se misturar com os seres humanos, né? Aí houve aquilo que a gente fala no episódio do livro de Enoque, né? Que eles, tendo se apaixonado pelas mulheres humanas e tendo tido filhos com elas, eles ensinaram aos humanos várias artes que Deus teria proibido de... Vários ofícios que Deus teria proibido, eles ensinaram. Ensinaram a medicina, ensinaram a metalurgia e os humanos começaram a fazer armas, ensinaram, uma coisa curiosa, né? Ensinaram a maquiagem, né? A cosmética, e não era para ter ensinado, era um fruto proibido isso, né? Então, Deus já não gostou do fato de ter havido essa mistura, né? E essa frase aqui, naqueles dias estavam os Néfilins na terra. Essa é uma frase muito controversa. Então, assim, não existe uma conclusão sobre isso, né? Tem estudiosos que falam, essa frase significa que mesmo antes desses Bene Elohim virem para a terra, já havia os Néfilim. Essa frase pode querer dizer isso, que os Néfilim já estavam aqui quando os gigantes vieram, né? Porque diz que os gigantes, que eles já estavam aqui na Terra, e também depois. Esse também depois é muito importante, porque a gente vai falar do dilúvio, e que o dilúvio veio aqui para resolver essa questão dos Néfilins e dos gigantes, porém, Néfilins continuam aparecendo no Velho Testamento, né? Da Bíblia, da Bíblia, da Vulgata, da nossa Bíblia corrente, né? Então, é muito importante essa frase, porque ela dá a entender que, também que ele dá tão pouca importância, os construtores dessa narrativa bíblica, quando escreveram isso, eles dão tão pouca importância para esses fatos dos Néfilim, que faz parecer que era uma coisa absolutamente comum. Que era como ter que explicar para um brasileiro quem é Pelé. Ah, então o cara é o Pelé do audiovisual. Vou explicar para vocês porque Pelé, tá? Pelé era um jogador muito bom, muito fera, jogava muito, ganhou 3 Copas do Mundo, foi eleito... Ninguém precisa dessa explicação. Então, essa parte da Bíblia, os estudiosos, principalmente do hebraico, eles dizem que aqui está claro, está implícito, que esse termo Nephilim, para os leitores daquela época, estamos falando aí de 3.000 anos atrás, por aí, ou os livros mais recentes de 2.100, 2.200 anos atrás, porque foram
esses livros não foram estáticos, não foram escrituras que não foram mudadas, né? Que era algo comum. Então não precisava explicar muito dos Nephilim. Então agora nós estamos aqui tentando debater, né, o porquê que não houve essa explicação completa para a gente chegar a alguma conclusão ao final do que eram os Nephilim, né? Então a gente tem essa parte que é muito importante. Eles também havia os Nephilim naquele tempo e também depois, né? Parece meio dúbio o cara falar, né? Porque ele fala assim, sempre houve, né, os Nephilim, né? Desculpe. Aí falando dos Bene Elohim, né, tem uma corrente que acredita que quando Adão e Eva tiveram Caim e Abel, os dois filhos, né, Caim matou Abel, né? E aí aí Adão e Eva saíram do paraíso e tiveram outro filho, Seth, né, que também dizem que era um Nephilim. E aí ele criou civilizações. Também é aonde vai derivando com os pesquisadores essa história dos Nephilim, ainda totalmente atrelado na Bíblia, né? Deixa eu ver aqui que imagem, que a gente já vai passar para uma outra imagem aqui da parte do dilúvio, né? Não, ainda não. Então, o que acontece? Os Nephilim, eles estavam aqui trazendo o mal pro mundo, né? E aí Deus resolve mandar o dilúvio, né? A gente tem a frase aqui que nós já vamos falar também do dilúvio. Aí Noé faz a arca, e entra na arca ele, a esposa, os 3 filhos, cada filho com a sua esposa. São 8 pessoas que se salvam, né? Eu vou ler esse trecho aqui, que ele é importante também. Trecho da Bíblia que fala isso. Noé, vários estudiosos acreditam, porque isso não está na Bíblia, mas está nos livros apócrifos. Noé, ele era um descendente de Nephilim. Noé era filho de Lameque. Noé, lembre-se, é bisneto de Enoque, né? E Lameque, o pai de Noé, viveu a vida inteira dele na dúvida se Noé era filho dele ou filho da esposa com um Nephilim, né? Então era essa a bagunça que havia de relacionamento entre os Nephilim e os humanos, né? Não havia uma obediência com relação a ser um esposo de um, esposa de outra, era bagunçada a coisa. Então aí Deus manda o dilúvio, fala para Noé, prepara a arca, que não aguento mais esses humanos e esses outros seres todos que tem, nem os seres que rastejam na terra eu aguento, eu vou acabar com todos. Coloca um casal de cada espécie aí, claro que isso é uma metáfora, né, que isso é obviamente impossível de ser feito, né, e eu vou resolver isso. Aí tem o dilúvio, né, e o dilúvio, ele teria havido para extinguir todos os Néfilins. Mas só que na Bíblia continua tendo Néfilim. Então, quais são as explicações que os estudiosos têm disso? Que vários Néfilins realmente padeceram ali, né? Porém, os espíritos deles ficaram na Terra. E são espíritos que não conseguem habitar corpos humanos como encarnados. Eles conseguem atormentar os humanos, né? Então, essa é uma explicação que está bem costurada em vários textos, no livro de Enoque, no livro dos Jubileus e no livro dos Gigantes, que são todos livros que foram achados lá nos manuscritos do Mar Morto, né? Então são livros de estudos bastante recentes, não tem nem 100 anos que esses livros são estudados, né? Mas tem toda essa ligação, né? Deixa eu ver qual é a imagem aqui. Pode botar, por favor, a imagem 4. Isso. Esse aí seria Og. Og é um Nephilim. Está na Bíblia. Og, tá? Og é o rei de um reino ali, mais ou menos na região da Síria, por ali, que chamava Bazã, né? Então, Og, esse Og, ele teria sobrevivido, está no livro dos Jubileus, sobrevivido ao dilúvio, porque ele agarrou no casco da arca. Então, ele ficou 40 dias e 40 noites segurando na arca de Noé,
para sobreviver, e aí abaixaram as águas e ele foi e criou esse reino de Bassã. Né? Mas onde está essa história? No livro de Enoque Tá. e no livro dos Jubileus, que são livros que estão São naquele apócrifos. compêndio lá, apócrifos, isso, dos livros dos manuscritos do Mar Morto. Né? A cama, eles falam até o tamanho da cama desse Bassã. Que ele ficava numa cama de 5... Ele dormia numa cama de 5 metros de comprimento por 2,5 de largura. Por causa do tamanho dele. Mas Ele então a imagem ali grande não tá tão acurada. essa imagem, quanto você acha que ele tem? Tem uns 3 metros, Tá bom. tem uns Ele três- dorme numa tá. triple king size. Mas é grandinho, né? É grandinho. Sim. Então, o Og aí do reino de Bassã, ele é um Nephilim que explica essa parte da frase que nós lemos de Gênesis agora há pouco, que fala que naqueles dias estavam os Néfilis na terra e também depois. Isso aí é um depois, aí já passou o dilúvio, a gente aqui está nos tempos de Davi, porque Og foi morto pelos homens de Davi. Né? Então, Davi foi um grande Giant Slayer, né? Foi um grande... A gente vai falar do Golias, que é o mais conhecido, né? Foi um grande matador de gigantes, né? Então, isso a gente no tempo de Davi. Só que antes ainda de Davi, quando Moisés tirou o povo hebreu do cativeiro no Egito e foram lá para onde é hoje a região do Sinai ali, ele mandou 12 batedores varrerem aquele território lá para ver aonde eles poderiam, para que caminho eles deveriam seguir, né? E 12 pares de batedores, e um par desses batedores voltou e falou assim: encontramos uma terra cheia de gigantes e nós parecemos gafanhotos perto desses gigantes. E esses gigantes, a gente não pode chegar lá porque eles vão devorar a gente. Então, Moisés teve esse encontro com esses gigantes aqui. Na verdade, Bazã, eu me enganei, Bazã foi morto pelos homens de Moisés, não pelos homens de Davi, tá? E aí Moisés foi, junto com aquele, que para mim é um gênio militar, né? Que era Josué, né? Foi e fez todo o avanço do povo hebreu, né? Para criar o território deles lá, a terra prometida deles, né? Então, na verdade, o Bazã, o gigantão lá que o Ale achou que tá baixinho na imagem, ele foi morto e os homens dele, pelos homens de Moisés, né? E aí segue a narrativa bíblica aí, mais ou menos 500 anos depois de Moisés, você tem Davi, né? Grosso modo falando 500 anos, né? E aí Davi, ele cruza com o mais famoso dos gigantes bíblicos, né? Dos Nephilim bíblicos, que foi Golias, né? Tem aqui uma imagem, eu quero primeiro mostrar, porque pode ser que a gente não possa mostrar essa imagem. Então coloca só na tela antes de colocar a imagem no ar, por favor. Vocês me dizem se pode mostrar. É um quadro do Caravaggio, não pode mostrar. Então depois vocês procurem o quadro do pintor espanhol Caravaggio, tá? E que é Davi e Golias, tá? Então não pode mostrar aquela imagem. Tá, eu trouxe outra mais leve. Deixa eu ver qual que é a outra imagem. O Caravaggio é ultra realista. É ultra realista. Então o YouTube vai achar que é uma foto. Isso. Então é melhor não. Põe a imagem 6, por favor. Deixa eles verem aqui, mas 6 pode. Né? Sim, essa é um clássico. É um clássico, mas eu que fiz em IA essa imagem. Né? Parabéns. A do Bazan também foi eu que fiz em IA. Ficou boa. Né? Queria mostrar o Caravaggio, mas então eu falo pra vocês, depois que acabar a live, vocês vão lá e procuram Caravaggio, Davi e Golias. Vocês vão ver por que a gente não pode mostrar aqui. Então vamos lá. Aí vocês têm o Davi, né, o pequeno Davi, e o Golias de Gath, né, filisteu. Golias era um Nephilim, né, o Golias... há duas medidas para o Golias. A medida clássica de altura que dão para o Golias é que ele tinha 3 metros de altura, né, que ele tinha 6 côvados hebreus. Um côvado é a medida do cotovelo. Mostra mais para dentro só na câmera. Mais um pouquinho. Peraí. Aí. Né? O côvado é a medida do cotovelo, a ponta dos dedos. O côvado hebreu tinha 45 centímetros. Então ele media 6 côvados e 1 palmo.
É uma medida não muito precisa, né? Mas assim que eles tinham, né? Se a gente imaginar hoje como é a luz, como é calculado o metro, que a gente, no nosso sistema métrico, depois é um número. Se interessar, eu falo aqui disso também. Como que se faz, como a gente chegou no metro, né? E aí, então, por essa medida de 6 côvados e 1 palmo, ele teria, então, 3 metros de altura. Que só a ponta da lança dele... Você colocar a imagem de novo, por favor? Pode deixar a imagem. Isso. A ponta da lança dele pesava 7 quilos. E a malha que ele usava de armadura pesava equivalente a 60 quilos. O que são 60 ciclos de prata, né? Que eles chamam 60 quilos. Então ele era muito grande. Porém, no livro dos Jubileus, nos manuscritos do Mar Morto, ele é menorzinho. Ainda dá para jogar basquete, mas ele é menorzinho. Ele teria 4 côvados e 1 palmo, que dá 2 metros de altura. Seria bastante relevante nessa época, onde A média era uns 40. a média devia ser... eu seria um cara alto lá, eu tenho 1,65. Eles deviam ser bem mais baixinhos, né? Naquela época. Deviam não, certo? Eles eram mais baixinhos, né? Então esse é o Golias, né? Que Davi derrotou com uma rodada de pedra no meio da testa com a funda. Né? Funda a pessoa como se fosse um estilingue de couro. Coloca uma pedra na ponta, gira, solta. Aquilo vai numa velocidade tremenda, pum, uma só e o Golias caiu morto, né? Só que há outros gigantes nessa época de Davi, que seriam os últimos Nephilim, que estavam ali naquele território. Né? Você tem um que chamava Lami. Deixa eu ver se eu tenho a imagem dele aqui. Né? É o Lami, né? E o Safai. Todos eles foram mortos por homem de Davi. Mas o mais curioso é que tinha um gigante que ele tinha 24 dedos. Ele tinha 12 dedos nas mãos, ou seja, ele tinha polidactilite. Ele tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé. E eu lembro muito bem disso, porque na casa do meu avô em Santos, eu devia ter 8, 9 anos de idade por aí, meu avô tinha uma enciclopédia que chamava Trópico. É uma enciclopédia de capa dura, assim, tudo coloridinho assim. E nessa enciclopédia tinha a história desse gigante de 12 dedos, no caso das mãos, né? Aí tinha lá um desenho, eu lembro muito bem disso. Né? Então, eles extinguiram esses gigantes, né, da Terra Prometida. Né? Então, com esse gigante de 24 dedos foi morto pelo sobrinho, por Jonatas, pelo sobrinho de Davi, né? Aí depois disso Davi virou rei de Judá, e aí quando Saul já não estava muito bem administrativamente falando lá, Saul saiu e entrou o filho de Saul, trocaram o filho de Saul e Davi virou o rei de Israel e de Judá junto, né? O grande rei Davi pai de Salomão da história da Bíblia, né? Então falamos de Golias, imagem 6. Falamos do gigante de 24 dedos. Deixa eu ver se eu tenho mais imagem, né? Aqui. E aí, no livro dos Jubileus, isso que a gente está saindo da Bíblia agora um pouco e indo para os manuscritos do Mar Morto, né? No livro dos Jubileus, eles falam que no dilúvio, né? Como eu disse, eles eliminaram quase todos os Nephilim, com exceção desses que a gente falou. E esses Nephilim foram para uma espécie de inferno chamado Tartária, né? E ou Tártaro também, né? Chamam. Eles foram por esse inferno. E aí, só que os espíritos deles estavam soltos. E eles estavam atormentando os filhos de Noé, né? E aí Noé suplicou para Deus, eles estavam obsediando os filhos de Noé. Né? Então pensem no Noé tendo que fazer exorcismo, né? Porque eles viraram espíritos de uma matéria muito fina, diferente do espírito da matéria humana, porque eles são seres de outra esfera, né? E eles entravam nos netos de Noé e estavam fazendo o que um obsessor faz, né?
Aí Noé suplicou a Deus, não dá para viver assim. Por favor, elimina todos esses, joga todos eles de uma vez para não poderem sair do... uma espécie de um inferno, né? Esse submundo, onde estaria reservado para esses gigantes que fizeram todo esse mal no planeta Terra, né? Aí Deus vai fazer isso, aí o Semiasa, que é o líder, acho que é o Semiasa, né? O Semiasa, que é o líder é o chefe desses Néfilins, né? E, na verdade, não é Semiasa, não, é Mastemá, desculpa. Semiasa é o do livro de Enoque. O Mastemá vira para Deus e fala, Deus, não é justo isso. Não é justo que você prenda todos nós aqui e os seres humanos que são maus também fiquem aí livres fazendo de tudo. Porque eu também tenho um papel aqui. Ele cobra a Deus do papel que ele tem de fazer os homens sofrerem um pouco. Aí Deus fala, tá bom, eu vou deixar 10% solto, 10% desses espíritos dos Néfilins soltos pelo planeta Terra por toda a eternidade, só que 90% vão ficar presos aí até o dia do juízo final. E assim é, né? Isso que eu estou falando, pessoal, é do livro dos Jubileus. É um livro que faz parte como disse, dos manuscritos do Mar Morto, né? Aí tá, você vê, a gente tava direto no... Você tá controlando o tempo, Ale? Só para eu... Fique tranquilo. Para eu saber, porque dando uma acelerada, porque a gente tem 17 itens eram os deuses astronautas. Pode ficar tranquilo. A gente vai ter a volta desse assunto no Novo Testamento, né? Que acabou, e de uma forma muito, muito clara, né? A gente tem, eu vou ler aqui também, coloca, por favor, Daniel, a imagem 7. Isso. E eu vou ler aqui. Isso é de 1 Pedro 3, 18 a 20, tá? Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram rebeldes. Quer mexer um pouquinho aqui? Pode ficar tranquilo. Foram rebeldes, quando a paciência de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Se salvaram da água, né? Essas 8 almas, já falamos aqui, é Noé, esposa, os 3 filhos com suas respectivas esposas, né? O que ele está dizendo, Pedro, aqui? Está dizendo que Jesus, tem essa passagem que é claríssima na Bíblia, ele foi para esse submundo pregar para esses gigantes que estavam lá. Ele foi para esse submundo que são os gigantes que foram aprisionados no tempo de Noé. Então tá super claro isso. Então, para vocês verem que a tradição Nephilim, ela continua no Novo Testamento e é algo que eles consideram bastante relevante, né? Então, essa é a citação de Pedro, né? Que está na Bíblia, no Novo Testamento. Né? Eu acho que está bem claro isso quando ele fala que eram os aprisionados do tempo de Noé. Né, que Deus aprisionou, porque Noé, como eu disse, reclamou para Deus, olha, estão fazendo muito mal para a gente, estão invadindo os nossos corpos e obsediando, a gente estava falando disso, né? Então isso eu acho bem legal. E a gente tem aqui a conclusão, né? Que os Néfilins hoje, desencarnados, são são demônios que influenciam a humanidade. São espíritos não positivos que influenciam a humanidade. Esse eu diria que é o status dos Néfilins hoje. Tá, e só pra gente voltar rapidamente aqui. Qual é a origem provável desses Néfilins? Esses Néfilins podem ser 2 origens. Eles podem ser os filhos desses Bene Elohim, com as mulheres humanas, né? Então eles são híbridos desses alienígenas. Bene Elohim não são terrestres, são extraterrestres, com as mulheres humanas. Ou, como a gente falou no começo, lá em Gênesis 6,
de 1 a 7, que eles falam que naquele tempo e também depois havia os Nephilim. Então, a outra origem é que os Nephilim são criações diretas de Deus que foram trazidas para cá e que não são esses gigantes derivados dos filhos dos Bene Elohim com as mulheres humanas. Essas são as duas origens, prováveis origens dos Nephilim. Não há consenso nenhum sobre isso. Tá, é porque esses gigantes que você mostrou e que a gente tem registro, inclusive aquele que se agarrou na Arca de Noé, o próprio Golias, eles seriam gigantes humanos, eles seriam humanos gigantes. Ou seja, seria um humano, basicamente igual a gente tem hoje, só que de 3 metros, 5 metros. Ou seja, ele não teria uma feição alienígena ou angélica ou divina. Eles seriam só seres humanos muito avantajados. Eles são híbridos extraterrestres. Sim. Ou eles são os próprios extraterrestres. Eu vou mais pela narrativa dos híbridos, né? Que Deus mandou esses 200 Watchers, esses 200 vigilantes para cá. Falamos disso, como eu disse, bastante no episódio do livro de Enoque, né? E esses Watchers se apaixonaram pelas mulheres humanas, tiveram filhos com elas, e esses filhos são os Nephilim, né? Então eles são híbridos e eles têm a aparência humana realmente, né? Que ele não cita que quando ele fala no Apocalipse, quando ele vai falar da besta, por exemplo, ele fala que é 7 chifres, ele descreve fisicamente um ser que é completamente diferente do ser humano, né? E nessas narrativas, tanto na narrativa bíblica quanto na narrativa dos livros lá, dos 3 derivados do livro do Mar Morto, lá dos pergaminhos do Mar Morto, a narrativa sequer se dá o trabalho de dizer que eles eram o máximo que ela chega a dizer, no caso do livro dos Jubileus, é que havia um gigante, que não fala o nome desse gigante, fala o nome de outros gigantes, como eu disse, não fala o nome deste gigante, mas que ele teria polidactilite. Ele teria um gigante com 6 dedos. Com 6 dedos em cada mão e em cada pé. Que você até tentou produzir na inteligência artificial, mas ele não consegue mais entender que você não, dedo a mais. Eu tentei produzir e ele não deixou. Você viu lá, né? Vi. Ele não deixou. Tem algumas coisas que ele não permite falar. Então aqui eu concluo essa parte dos Nephilims. Tá, só para resumir a última parte. Tá. Então, só para deixar bem claro, qual a relação entre Nephilims e anjos caídos? Tá. Se você imaginar que a tradução bíblica da palavra Nephilim, né, a tradução do hebraico, vem do verbo nefal, que é o verbo cair, então os Nephilim, eles seriam anjos caídos que vieram para a Terra, eles seriam os próprios Watchers. Mas por que anjos? Não só, eles chamam de anjos, né? Anjos são, na verdade, criaturas celestiais. Tá? Anjos, eu falei... eles falam também anjos, mas na verdade são criaturas celestiais. São seres de outra esfera espiritual, né? Que, inclusive, o invólucro espiritual deles não caberia dentro de um ser humano. Hibridizando com mulheres humanas, eles conseguiram fazer trazer esse espírito para dentro de um não corpo. Era um ser humano, né? Normal. Um híbrido, mas trazer para dentro do ser humano. Tá, então o corpo humano não era capaz de suportar um espírito de um Nephilim, de um caído. Não. Assim como várias correntes espirituais que a gente vê, que bate papo aqui, que é o problema que tinha Jesus Cristo em estar num invólucro humano, sendo o espírito que ele era. Por isso que, por exemplo, ele suou sangue. Né? Porque o corpo não aguenta um espírito de tal magnitude. Né? Mas foi uma doação do espírito de Jesus, né? Encarnar como um homem comum no planeta Terra. Né? Então você pegou um Fusca, que é o corpo humano, e você colocou um motor de Scania diesel 12 cilindros nele. Um motor daqueles caminhões Oshkosh de militares, né? Não
Não comporta. Então, isso é o... até uma das justificativas que dizem por Jesus ter suado sangue, né?